Vamos chamar para a roda de conversa Lorival Santana, nosso analista para assuntos internacionais, para analisar com a gente um pouquinho do que foi essa última fala de Kamala Harris, né? A última, mas a primeira em reação depois que tivemos a projeção de vitória de Donald Trump, Lorival. Como é que fica a situação de Trump na justiça, na sua avaliação? E o que Kamala falou, de certo modo, ajuda a acalmar um pouco o eleitorado democrata? Boa noite para você. Boa noite. Vocês viram que ela foi vaiada, né? Quando falou em que ela telefonou para o Trump. Isso é natural em qualquer campanha, né? Porque ali estão os cabos eleitorais, o pessoal que trabalhou na campanha, o pessoal mais ligado diretamente à campanha e que desenvolve uma ojeriza pelos adversários. E isso é mais forte ainda numa situação de tanta hostilidade mútua, né, e de tantos ressentimentos, de tantos incidentes que aconteceram nos últimos anos e de uma campanha bastante agressiva de ambos os lados, né? Mas não vai acontecer essa união do país, até porque esse não é o perfil do Trump, né? Ele vive da desunião, mesmo quando ele foi presidente. Normalmente depois que você chega ao poder, você tenta estabelecer essa união. Ele faz um discurso a favor da união, mas depois ele ataca muitas pessoas. A aderência dos seguidores dele está muito associada à raiva e ao medo que ele consegue provocar em relação aos que pensam diferente, essa sensação, esse impulso de exclusão de quem é diferente. Bom, agora, de qualquer maneira, com relação à justiça, e aliás essa é uma das causas, um dos combustíveis, né, dos ressentimentos que o Trump veio alimentando ultimamente, ele basicamente se livra dos processos, né? Isso não é formal, não é de acordo com a lei, mas na prática é o que vai acontecer. Como presidente, a própria Suprema Corte, no meio do ano, decidiu que o presidente tem certo direito de imunidades. Foi uma decisão um pouco vaga, assim, não, porque a pergunta que se fazia à corte era vaga também, mas que, como a gente sabe, dos 9 ministros da Corte Suprema, 6 são conservadores, 3 foram nomeados pelo Trump, então ele deverá ter aí uma tranquilidade. O que ele vai fazer com os processos que tiveram origem no Departamento de Justiça? Ele vai demitir o Jack Smith, que é o promotor, que aliás é republicano de origem, promotor especial que levou adiante os processos contra ele em relação a aqueles documentos sigilosos que estavam na casa dele de Mar-a-Lago e também das tentativas dele de reverter a derrota em 2020. Vai demiti-lo e isso então será arquivado. Bom, os outros 2 processos criminais são o de Nova York, estadual, contra ele por causa do dinheiro que ele teria pagado à atriz Stormy Daniels para não falar na campanha de 16 sobre o suposto caso que eles tiveram. Mas é muito difícil para um juiz que ele ainda não emitiu a sentença, já foi condenado, mas não emitiu a sentença. É muito difícil um juiz agora mandar para a prisão um presidente eleito. Bom, não tem precedentes. E na Geórgia é um caso estadual também e o raciocínio é o mesmo. Era porque ele tentou reverter o resultado na Geórgia, mas em termos do espírito da lei, agora ele foi eleito pela maioria dos americanos. Então, perde um pouco o sentido esses processos todos.